Olá, boa tarde. Um projeto de lei considerado polêmico quer acabar com a chamada doutrinação ideológica na sala de aula. E as pessoas podem opinar sobre o Escola Sem Partido no site do Senado. A consulta pública bateu recorde de participações. É a maior da história do portal do Senado Federal. De autoria do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, o projeto prevê a neutralidade dos professores em questões políticas e religiosas em sala de aula. Para votar, basta entrar no portal E-Cidadania do Senado. Lá, além de acompanhar a tramitação do projeto, é possível enviar comentários e sugerir mudanças. Depois da consulta, o projeto será apreciado pelos senadores. Se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. Em pelo menos 5 estados do país e em alguns municípios, existem projetos de lei que querem regular o que o professor pode ou não debater dentro da sala de aula. Até agora, Alagoas é o único estado onde o Escola Sem Partido foi transformado em lei. Em São Paulo, o grupo de pais e estudantes combate o que chama de doutrinação ideológica na escola. Algumas escolas tradicionais de São Paulo já se manifestaram contra esses projetos de lei. E, de acordo com alguns educadores, além de cercear o conteúdo oferecido dentro de sala de aula, o trabalho pedagógico também pode ser inviabilizado. Para esse professor de filosofia, aulas de religião não devem ser abordadas no ensino público, já que o Estado é laico. Mas os professores podem sim opinar. Quando você estuda um caso, você tem posições diferentes e o professor vai se posicionar nessa direção, tendo a obrigação de explicar as outras posições e o que elas dizem. E para falar sobre o projeto Escola Sem Partido, recebemos o sociólogo Tiago Cortes, militante do Escola Sem Partido, e Lisete Regina Gomes Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar comentários, perguntas pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços vão aparecendo aí na sua tela ao longo do programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar, então, checando, né, já que é possível participar dessa consulta pública, como é que está a votação no site do Senado? Olha, nesse momento, né, o site do jeito que está agora, aqui a participação, então, 181 mil, um pouquinho mais do que isso a favor, 192 mil contra. Então, quer dizer, contra está um pouco, tá mais, né, mas assim, nós percebemos que ao longo aí dessa votação, mostra aí, né, uma divisão de opiniões bastante grande, né? É um número bem flutuante, né? A gente vê durante a semana as mudanças são bem grandes, né? Eu acho que até o fim da consulta a gente vai ter um número surpreendente aí, para ou contra ou a favor, mas... eu estou torcendo, obviamente, para ser contra, né? Sim. Se ele é um militante a favor, sou um militante contra. Exatamente, assim como o site mostra essa divisão de opiniões, é o que nós vamos ter aqui e nós estamos no pedindo programa, né? A todo professor, todo pai, todo aluno que é contra o projeto, por favor, se manifeste. Nós vamos porque explicar... às vezes as pessoas não valorizam esse tipo de consulta e é muito importante. Chama a atenção, claro, que é uma participação sem dúvida nenhuma. Consulta pública no Senado. É muito importante que as pessoas entendam do que se trata para dar sua opinião, sim, né? Vamos começar, então, aqui mostrando, né, esses diferentes pontos de vista. Tiago, você é a favor do projeto, Isso. assim. Por quê? Eu queria começar, Andres, indo ao ponto, à essência do que é o Escola Sem Partido, que é o nosso projeto de lei, que foi abordado, tem vários projetos a nível estadual, temos o projeto federal do senador Magno Malta. E para explicar para quem está nos assistindo, é uma coisa simples, fugindo das abstrações, né? O professor, será que o professor tem o direito de perseguir, de constranger ou de prejudicar de alguma forma um estudante, porque o estudante tem uma crença que não é a mesma crença política, ideológica ou religiosa do professor? Será que o professor tem o direito de transformar a sala de aula num palanque eleitoral? Será que ele tem o direito de usar o seu tempo de aula para fazer proselitismo ideológico, para fazer propaganda partidária? Então, esse é o foco do Escola Sem Partido. Se as pessoas que concordam que essas ações seriam um abuso contra as crianças, contra os adolescentes que estão em sala de aula no momento de formação intelectual. Então, é para isso que surgiu a Escola Sem Partido. Ele surgiu justamente de pais de estudantes e de estudantes preocupados com esse assédio ideológico que existe nas salas de aula. Então, fugindo das abstrações, em resumo, Escola Sem Partido é para proteger os estudantes do assédio ideológico.
Professora. Bom, na verdade, com todo respeito aqui ao Tiago, não é bem isso, né? Aliás, o nome já é um nome que leva à confusão, porque não é um movimento de escola sem partido, é um movimento de escola com mordaça, né? Efetivamente, e aí o senador Malta, que é um homem inteligente, sabe exatamente disso, o projeto dele começa exatamente dizendo no artigo 1º, logo no artigo 2º, a educação nacional atenderá ao princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Bom, nós sabemos que não existe neutralidade política em nada, nem na dele. Quer dizer, este conceito, inclusive, da neutralidade, ele é um conceito falso. Na verdade, é real que o ato pedagógico, ele é um ato político, ele não é partidário. E é por isso que o nome Escola Sem Partido, ele confunde. Tá certo? Porque aqui, na verdade, não está se pensando e não se está preocupado exatamente se é político-partidário. Contra isso, todos nós somos contra. O problema é que se o professor não tiver mínimas condições de trabalho, do ponto de vista de liberdade de escolha, nós sabemos disso. O que é exato? Como é que se dá o processo de socialização do conhecimento? Exatamente porque eu também escolho alguns livros, alguns artigos, algumas fontes e ofereço para os alunos. Então, não dá para nós imaginarmos que esse processo ele possa ser neutro. Exatamente, né? Voltando, né, nessa questão, o primeiro parágrafo ali, né, do projeto de lei garantir a neutralidade. Tiago, qual que é a proposta do projeto nesse sentido? Na verdade, como garantir essa neutralidade? Existe uma confusão a esse respeito. Quando a gente fala aqui de neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, na verdade, o projeto do Magno Malta, como os outros projetos que existem nas Assembleias Legislativas... Que são cópias, praticamente. Sim, e eles ressaltam o mesmo princípio, que é um princípio constitucional, que significa a neutralidade da instituição, a neutralidade do Estado, a neutralidade do sistema de ensino. Então, significa que, no exercício das suas funções em sala de aula, o professor não pode promover uma crença ideológica, não pode promover uma agenda partidária, uma agenda que seja do seu partido. Não significa que ele vá ser neutro. Eu concordo com a professora, não existe neutralidade quando se fala de seres humanos, é impossível. Agora, existe neutralidade no exercício de um cargo público, existe neutralidade quando se fala de instituições do Estado. Aí sim existe a neutralidade, o princípio da impessoalidade. Todos esses princípios são princípios constitucionais, não é a escola sem partido que está demandando isso, é a Constituição quem diz. E eu queria só ressaltar uma coisa, professora. Quando se fala da neutralidade como um ideal difícil de ser alcançado, eu concordo que é um ideal difícil de ser alcançado, mas não é ideal, não é uma impossível. inverdade. Eu acho que o que Escola Sem Partido pede é que a neutralidade seja uma meta no horizonte, que o professor tenha um esforço metodológico para se aproximar o máximo possível dessa meta, né? Olha, as pessoas já que se manifestando e mostrando justamente essa divisão de opiniões, né? Então, o Vando Neves Ribas, ele coloca aqui, não podemos confundir crítica com o falar mal. Ele é lá de Mato Grosso do Sul, né? O Maurício Júnior, a escola era um lugar legítimo de debates, mas agora precisamos de leis para tanto? Então, eu posso só completar, porque essa questão tem a ver com o que eu estou dizendo aqui. Quando a gente fala de neutralidade no ensino, neutralidade na instituição, isso não quer dizer que vai ser cerceado o debate. Muito pelo contrário, o que nós, Escola Sem Partido, queremos é que o debate seja mais profundo, mais complexo, que se dê ao estudante o pluralismo de ideias. Quer dizer, que você ofereça um ensino que possa abarcar as diferentes pontos de vida. A Constituição garante isso. A Constituição garante isso. Exatamente, a Constituição já não garante isso? Garante. Então, a Constituição garante, e o Escola Sem Partido vem dizer, esses direitos a estudantes são seus direitos. Não. E a gente quer fixar o cartaz em sala de aula para que o estudante se conscientize desses direitos constitucionais. Imagine só, na verdade, este grupo quer fazer de cada estudante um delator do seu professor. E eu quero deixar claro que esse movimento, ele é um movimento pernicioso para qualquer debate livre de ideias. Você imagina uma pessoa que tem na sua própria casa, tá certo, uma crença religiosa, é evidente
que no âmbito escolar ele vai encontrar com colegas, com amigos, com professores, com livros e, evidentemente, com orientações diversificadas. E é incrível que este projeto aqui, do jeito como ele está escrito, ele propõe exatamente que seja adotado uma neutralidade que, como é impossível, e você começa a imaginar, tá certo, que seja uma proposta que vai ser única, adotada e estabelecida pelo Estado. Então, claro, a família pode acreditar no criacionismo? Pode. É um direito dela. Isso não significa que a família tenha o direito de impedir que seu filho conheça quais são as outras teorias científicas a respeito a senhora colocar deste que fato. era um ponto que eu ia perguntar para vocês até que ponto, né? A crença da família pode interferir e chegar à Aqui sala se de diz aula. que a família manda mais que a escola. A gente diz o seguinte, as crenças morais dos estudantes estão protegidas até pela Constituição, pela Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 12º, que diz que a formação moral do estudante, da criança e do adolescente é a função dos pais. Quando se fala, é bom, inclusive, essa questão que a professora colocou do criacionismo, para a gente desfazer um outro problema que é colocado sobre escola sem partido. A gente não tem nenhum problema com o ensino da teoria da evolução em sala de aula, de Darwin. Muito pelo contrário, a gente não acha que nenhum assunto seja tabu, seja proibido em sala de aula. O que a gente espera, e todo o movimento se alicerça nesse desejo, é que isso se dê de forma plural, equilibrada, científica, e que todos os pontos de vista sejam representados. Agora, sobre essa questão que a professora está colocando da delação e não sei o quê, bom, o professor, por mais que ele esteja exercendo uma missão nobre, que é ensinar, ele também é um profissional. Existem regras a ser seguidas também. E ele está lidando com os filhos dos outros. E os pais têm, sim, o direito de fiscalizar o que acontece com seus filhos em qualquer lugar. Claro. Os pais têm conselho de escola. Os pais têm o direito de participar, de fiscalizar e de querer saber o que está acontecendo. A gente recebe centenas de depoimentos de pais preocupados com o que se passa com seus filhos na sala de aula. E eles têm o direito de se manifestar. Vou trazer mais uma manifestação aqui do Wagner Ruder, que ele conta. Eu tenho 31 anos, estudei em escola pública em São Paulo e cursando o segundo colegial, tive um trabalho de geografia, ele fez um trabalho de geografia, criticou ao MST, tirou 0 e foi mandado para a diretoria pelo professor. Ele conta aqui. Professor. Por isso mesmo, se ele foi mandado para a diretoria, eu não tenho dúvida nenhuma. Wagner, veja, você pode falar o que você quiser, desde que você fundamente. A nossa, resta saber se você falou porque você não tinha argumento e você não gosta do MST, simplesmente, ou porque realmente o seu professor teve uma atitude que a própria direção. Para isso existe a orientação pedagógica na escola e, segundo, o conselho de escola é deliberativo e você, estudante, pode participar. Se ele tivesse levado para o conselho de escola, certamente, lido o trabalho publicamente, o professor teria que obrigatoriamente alterar a nota dele. Então, nós já temos na escola, tá certo? Proteção suficiente para garantir que efetivamente o professor siga aquilo que ele deve dar, tá certo? Mas que seja de acordo com as suas convicções. Ele também tem o espaço das convicções. O que eu quero dizer é que nos projetos a situação não está tão tranquila assim. Em Alagoas, tá certo? Vamos pegar o único estado que aprovou a lei que a gente deseja que nenhum outro repita o atraso de Alagoas. No estado de Alagoas, hoje, o controle do que o professor está fazendo na sala de aula é como se nós estivéssemos num governo autoritário, numa ditadura. Não. Basta você ir para Alagoas para saber que eu tenho recebido. Os professores estão sendo censurados nesse sentido. E exatamente há uma recomendação, inclusive da própria direções de escola, de olha, evite tal assunto, evite aquele outro, para que você não esteja comprometido. Veja bem, um professor denunciado, ele é punido, é isto que diz a lei, e a lei que eles estão propondo.
3 meses, ele pode ser preso 3 meses até 1 ano. É só para entender que é por isso que nós temos considerado essa legislação uma lei de mordaça, Andressa, e não lei realmente eu estou com um projeto de lei aqui na minha frente Tiago, e em nenhum momento... essa questão que a professora está colocando, então, da censura. A questão da censura, a censura já existe na sala de aula e ela é provocada de cima para baixo, hierarquicamente. Tem autores que não são discutidos na sala de aula, tem tradições de pensamento que estão fora da discussão. Para dar um exemplo, por exemplo, a gente vai falar da crise econômica de 1929. Tem várias interpretações possíveis sobre o que foi a crise de 29, à esquerda e à direita. No Brasil é apenas uma interpretação que é dada. Vários autores ficam... Deixa eu terminar, professor, por favor. Tem vários autores que ficam fora do debate. Tradições inteiras do pensamento ficam fora do debate, fora da bibliografia do ensino médio. Inclusive, eu queria discutir a questão do material didático também. Agora, essa questão da prisão dos professores, eu estou com o projeto aqui em mãos e não existe isso. O que existe é a obrigação do professor abordar os diferentes pontos de vista em sala de aula. Essa coisa da censura, da ditadura, é um espantalho que se joga no debate por falta de argumentos. Porque, na verdade, o que a gente quer é proteger o estudante do assédio ideológico. A professora disse que já existe proteção suficiente. Se existisse, esse não seria um problema debatido a nível nacional com a força que tem se tornado escola sem partido. Quer dizer, a gente receber centenas de depoimentos, todo o país discutindo essa questão. É a primeira vez que a gente tem um tema da educação discutindo de forma tão apaixonante nesse país, porque esse é um problema que existe nas salas de aula. A gente não pode negar que existe o assédio ideológico. É a mesma coisa que negar que existe o assédio moral nas empresas, que existe assédio moral nos órgãos públicos. Essas coisas existem e a gente precisa combater, sim. Quando se trata de criança e adolescente, toda a proteção é necessária e é bem-vinda, nunca é suficiente. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. Okay. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o projeto Escola Sem Partido. Com a gente, o sociólogo Tiago Cortes, militante do Escola Sem Partido, e Lisete Regina Gomes Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Vamos então à participação das pessoas? Sim. O Wesley Lopes, ele pergunta, como será apresentado, então, questões históricas, onde os contextos se mostram em todo momento com questões ideológicas? Bom, Wesley, a gente vai abordar essas questões usando cada lado envolvido nessa questão será representado em sala de aula. Por exemplo, você tem a crise de 2008, ela foi gerada pela ganância do sistema bancário, ela foi gerada pela intervenção estatal. Todas as interpretações vão estar disponíveis para o estudante tira suas próprias conclusões. O que ocorre hoje é que muitos professores já dão a conclusão para o estudante, falam, estudante, isso foi causado pela ganância do sistema econômico, então é uma lógica que eu diria de Walt Disney. Se o estudante perguntar para o professor qual é a opinião dele? Ele pode dar a opinião dele, desde que o estudante tenha tido acesso aos dois lados da moeda. É apenas isso. A gente não quer que nada seja proibido, a gente quer que seja acrescentado, colocado a mais em sala de aula para ser discutido. Então, quando se fala de censura, é pura falta de argumento, porque está óbvio que quando a gente fala de um ensino plural, de um ensino que abra as portas, os horizontes para o estudante para vários autores e tradições de pensamento, a gente está querendo abrir o horizonte dele, não fechar. Olha, aqui no projeto fica muito claro, o direito dos pais é que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que seja de acordo com as suas próprias convicções. Isso está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Sim, o Escola Sem Partido apenas trouxe para o seu projeto de lei. O Brasil é signatário da Convenção Americana. Não é minha opinião, é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que, efetivamente, este é um projeto, felizmente, até agora, e mesmo com a manifestação de alguns juízes, inconstitucional, tá certo? Não há dúvida nenhuma, e aí o Wesley tem razão, tá certo, de que fatos históricos, especialmente delicados, tá certo, sempre tiveram uma certa cautela de discussão dentro de sala de aula. Sim, por exemplo, a questão da interpretação da crise de 29, que é sempre a mesma interpretação, nunca uma interpretação... Qual é a interpretação, Wesley? Por favor, Tiago. Até falei o nome do telespectador. O Wesley está ficando famoso aqui, cara. Isso. Quero prestigiar a pergunta do Wesley. Tiago.
Eu acho, por exemplo, se a gente for... Mas qual é a interpretação de 29? A interpretação de 29, tá certo, por exemplo. Que é única para você. Não para mim. Na sua opinião. Na experiência de muitos alunos do ensino médio... Não, diga a sua opinião, por favor. Tá, estou chegando lá, professora. Sim. Muitos estudantes do ensino médio e universitários dizem a mesma coisa para a gente, especificamente sobre essa questão da crise de 29. Olha, é sempre dado o seguinte, foi uma crise gerada pela ganância do sistema capitalista. Nunca se fala do nível de intervenção estatal que havia em 1929 e tal, não sei o quê. Bom, por que isso acontece? Porque essa interpretação faz parte de uma agenda ideológica, que é uma agenda ideológica mais à esquerda. Tanto que é uma coisa que a gente tem frisado, a predominância que existe da doutrinação ideológica nas escolas é uma predominância à esquerda mesmo. Se a gente for parar para pensar aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a oposição que existe à escola sem partido é uma oposição feita por deputados à esquerda, por exemplo, Carlos Gianazzi, João Paulo Rilo, do PT, PSOL. Então, por quê? Porque essas interpretações vão sendo colocadas em sala de aula e beneficiam os candidatos, os partidos. Deixa eu colocar mais participação aqui das pessoas, só para você. Deixa eu só colocar o pensamento aqui das pessoas. A Eline Guerra, aqui de São Paulo, ela conta o seguinte: minha filha foi obrigada a assistir o filme da Olga Benário e depois a professora fez uma dissertação a favor do comunismo. É o que a Eline está dizendo. Aqui numa situação como essa, professora, qual que seria a postura ideal do professor? Sim, eu queria só, eu já vou lá, queria só responder aqui ao que o Tiago colocou sobre a questão aqui em São Paulo. Gostaria de lembrar, o deputado Gianazzi, da Comissão de Educação, foi relator do projeto, tá certo? A comissão votou anteontem, não é isso? Quinta-feira, tá certo? E, efetivamente, por unanimidade, portanto, com deputados do PSDB, tá certo? Do PMDB, do DEM, foi aprovado o parecer do deputado Carlos Gianazzi. Só para mostrar para o Tiago que não é verdade essa polarização de que a esquerda defende isso, a direita aquilo, é um equívoco. Não, queria esclarecer, eu só estou pontuando ao Tiago uma questão bastante complicada. Que se faz à esquerda... Eu só um minutinho, só para a professora terminar. Uma coisinha. Por exemplo, vamos pegar a crise de 29, tá certo? O que eu quero dizer é que há uma certa interpretação que é a unanimidade em relação ao que aconteceu em 29. E eu recomendo que quem está nos ouvindo pegue todos os artigos americanos das pessoas, tá certo? Que viveram, inclusive, aquela coisa, e vão ver que há uma admissão majoritária sobre determinado tipo de interpretação. Desculpa, eu vou só aqui acelerar um pouquinho, sair um pouquinho desse assunto, porque tem outros pontos aqui que eu gostaria que fossem esclarecidos. Por exemplo, o texto fala também da questão da ideologia de gênero. Sim. O que significa isso, Tá, antes, Thiago? só um adendo aqui. Que eu quero passar os temas aqui, senão não vai dar tempo. Esse parecer foi baseado num parecer da Débora do Prado, do Ministério Público, que nós, Escola Sem Partido, estamos representando oficialmente, questionando, porque não é um parecer técnico, é um parecer político, e a Débora do Prado está agindo mais como militante do que como procuradora, então ela está sendo questionada oficialmente pela Escola Sem Partido. Todo o parecer do Gianazzi é baseado nas coisas que ela disse, só isso. Em relação à ideologia de gênero, todos concordaram. A temática de gênero pode e deve ser discutida em sala de aula. O que não pode ser feito é ensinar a teoria de gênero como se ela fosse uma verdade científica incontroversa. Isso é feito hoje? Isso é feito hoje na base da educação. Os próprios cursos de formação dos professores trazem a teoria de gênero como se fosse uma verdade científica, como se a ideia de que o gênero sexual é uma construção social fosse uma verdade científica e questionável. Se a gente atravessar o departamento de ciências humanas e for ali no departamento de ciências biológicas, todo mundo está rindo da gente, dessa ideia de que identidade sexual é uma questão de você trocar como se troca de roupa. Biologicamente falando, não tem a menor sustentação. Mas deve ser discutido o gênero em sala de aula, desde que numa abordagem científica e trazendo essa controvérsia. Que não a gente não pode confundir o combate ao preconceito com a aplicação de uma teoria que é, para muitos, uma pseudociência. Professora. Você veja que a própria afirmação que o Tiago fez para apresentar o assunto, já mostra a questão do preconceito. Ele disse que, biologicamente, tá certo? É anticientífico. Se você tem, e os pais têm, de gênero. Tá certo? As professoras encontram, mesmo da creche ao ensino médio, por exemplo, famílias que hoje não são mais as chamadas famílias tradicionais. Podemos ter 2 pais ou 2 mães, tá certo? E, efetivamente, o que isto está dizendo aqui é que estas questões não serão discutidas. Na medida que eu não
discuto cientificamente com os meus alunos, isto gera um processo de marginalização das crianças que têm uma situação diferente em sala de aula. Só quem nunca pisou numa escola, pública ou privada, sabe exatamente que a questão da opção dos pais, elas têm uma repercussão no cotidiano da criança. O Déry Vinícius coloca uma outra questão aqui. Ele diz, eu acho que a escola não ensina o aluno a raciocinar e sim memorizar. Muita coisa do que é ensinado nós nunca usaremos em nossa vida. Dário? Isso é outra coisa. Déry, isso é uma outra questão de fato. Mas assim, eu quero aproveitar o comentário dele para perguntar o seguinte para vocês. O quanto que o que está sendo discutido aí nesse projeto de lei pode melhorar o desempenho dos nossos alunos em sala de aula? Questão da reflexão. Eu acho que pode melhorar bastante, porque assim, por exemplo, nessa questão de você preparar o aluno para a vida adulta, para o mercado de trabalho, para as questões mais importantes. Hoje, Andresa, o aluno, o estudante brasileiro, ele é ensinado a ser politicamente correto, ele é ensinado que o gênero sexual é uma construção social, ele é ensinado que ele não deve assoviar na rua, porque isso já é um estupro, se ele assoviar para uma mulher. Então, o estudante brasileiro é o mais politicamente correto do mundo. Ao mesmo tempo, ele não domina as operações básicas da matemática, ele não tem o conhecimento geográfico avançado, ele sabe muito pouco sobre história, e a gente teve uma edição do Enem que 50 mil estudantes zeraram no Enem. Ou seja, o estudante brasileiro, inclusive que está indo para a universidade, é incapaz de construir uma frase com começo, meio e fim. E todas essas universidades particulares, porque o que interessa no Brasil é o número, você tem que incluir todo mundo no sistema educacional. Todo mundo. Interessa o número. E essas universidades particulares hoje no Brasil são fábricas de analfabetos diplomados, de pessoas que estão numa fase de semi-analfabetismo mesmo. Tudo isso começa com essa premissa de que a educação tem que preparar o sujeito para ser politicamente correto, tem que preparar o estudante para não assoviar na rua para a mulher porque é estupro, isso, aquilo, outro. E a base para uma vida adulta é deixada de lado. Você acredita, então, que o projeto pode mudar esse caminho Eu nesse acho que está casado. Então? O problema da doutrinação com os péssimos rendimentos escolares do Brasil são a mesma coisa. Olha, quem nos dera que a educação brasileira, tá certo? Eu torço para isso, esteja trabalhando mesmo com o politicamente correto e ele esteja dando frutos. Lembremos que nós estamos num país em que a cada minuto uma mulher está sendo estuprada. Os temas do Enem são todos politicamente corretos, portanto, do ponto de vista concreto, é verdade, o assobiar pode ser um elogio, mas pode também gerar outro tipo de situação. Então, infelizmente, nós não temos uma educação moral cabe aos pais. Correto, mas não é um burocrata do Estado que tem que preparar as crianças e estudantes para isso. São os pais. A outra questão é o seguinte. Esta ideia de que a escola hoje não ensina, eu convido os pais a participarem mais ativamente e elas vão ver que realmente a escola que estiver usando a memória exclusivamente é uma escola que não está seguindo os princípios pedagógicos da atualidade. Interfira na escola. A gente ver os Infelizmente, o nosso tempo acabou, é uma discussão que vai longe, foi riquíssima nossa conversa até para trazer pontos para as pessoas, né? Para as pessoas pensarem a respeito disso. Até o texto completo do projeto Escola Sem Partido está no portal do Senado, para votação, inclusive para comentários. O endereço está aí, senado.leg.br/e-cidadania. Tem mais informações também no site do movimento, isso, né, programa Tiago? escolasempartido.org. Programa escolasempartido.org. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu agradeço aqui, né, os esclarecimentos, essas opiniões contrárias, que isso eu acho que é riquíssimo. E até uma próxima oportunidade. A gente vai se beijar nos bastidores. Isso. Não. Nós já estamos acostumados, somos dupla de debate já. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, estão todos os nossos programas anteriores. Muito obrigada pela sua participação e uma ótima tarde para você.